Chamo-me António Nunes, sou médico internista intensivista do Hospital da Luz de Lisboa. Vivemos tempos complicados, estes da pandemia Covid-19, mas estamos numa fase de retoma de atividade. O Hospital da Luz de Lisboa, para manter a excelência de cuidados que sempre prestou aos seus doentes, elaborou uma série de alterações em termos de procedimentos e circuitos para garantir o máximo de segurança para todos. Vamos mostrar-vos aquilo que fizemos. Venham comigo. Acabei de ser triado num dos vários postos de triagem que existem dentro do hospital. Na verdade, todas as entradas do hospital têm um posto de triagem. Foi-me solicitada a higienização das mãos, foi-me oferecido uma máscara cirúrgica para ser colocada e mantida durante todo o tempo que eu permanecer dentro do hospital, foi medida a temperatura por um método sem contacto e foi-me feito um pequeno questionário, se tive tosse, febre ou dificuldade respiratória nos últimos dias ou se por acaso tive contacto com o caso suspeito ou confirmado de Covid-19. Como as respostas foram negativas, foi-me facultada a entrada facilmente dentro das instituições. Se por acaso houver uma resposta positiva a qualquer destas perguntas, serei encaminhado para um circuito próprio ou serei pelo menos aconselhado a contactar com uma linha de apoio específica. Estamos num espaço de consulta. Tal como todos os espaços dentro deste hospital, existe um dispensador de solução alcoólica de desinfecção das mãos e é solicitado às pessoas que o façam antes de entrarem nos espaços. As cadeiras estão com um espaçamento suficiente de segurança, de 1,5 m a 2 metros, e, portanto, existem autocolantes colados em algumas delas onde o doente não se deve sentar. E, por outro lado, também temos os postos de admissão, que todos eles têm uma barreira acrílica para proteção do administrativo. As máquinas também de dispensa de senhas ou de admissão são higienizadas regularmente, assim como todas as superfícies de toque mais frequente. Existe também um maior espaçamento de agendamentos, para assim se evitar aglomerados de pessoas e garantir o tempo necessário para a higienização dos gabinetes de consulta. Neste ambiente de consulta, o que é importante é que todos os médicos utilizam máscara, como é universal no hospital, mas também uma proteção ocular ou uma viseira. Deste modo está garantido todas as condições de segurança na abordagem do doente. Por outro lado, todos os gabinetes são higienizados entre clientes, de preferência através da auxiliar da ação médica, do assistente, de uma senhora da limpeza, mas se tal não for possível por qualquer motivo, o próprio médico é responsável pela higienização da sua área de trabalho. Efetua-se um reforço das ações de limpeza e higienização dos espaços comuns, no que diz respeito, por exemplo, aos corredores, às instalações sanitárias e às salas de espera. Foi dado um especial enfoque à desinfecção das áreas de contacto frequentes, como sejam os corrimões, os puxadores e os interruptores, entre outros. Os elevadores e os pavimentos são submetidos a higienizações frequentes, com uma frequência superior ao que era habitual. São utilizados produtos para limpeza que têm simultaneamente uma atividade de desinfecção, que se caracterizam por um largo espectro de ação em termos de biocidas e virucidas e que acabam por ter um efeito antimicrobiano rápido e duradouro nas áreas clínicas e não clínicas. Nos exames complementares de diagnóstico, nomeadamente na ecografia, as questões de segurança continuam a ser garantidas. Por um lado, o doente tem um telefonema na véspera do agendamento, onde é feito um questionário acerca de sinais e sintomas respiratórios. No próprio dia do exame, as mesmas questões de segurança são mantidas. Por um lado, todos os locais por onde o doente passa de toque, nomeadamente a cabine onde o doente deixa os seus pertences antes da realização do exame, são sujeitos a uma higienização adequada. Dentro do gabinete do exame, todas as condições também são asseguradas, nomeadamente todos os equipamentos estão cobertos por uma película plástica e o médico também utiliza os seus equipamentos de proteção individual adequados. São, por um lado, a máscara e a proteção ocular, mas também bata e ou luvas, consoante o risco de exposição a fluidos biológicos. Estamos no bloco operatório, área não Covid. O bloco operatório é uma área mais crítica dentro de um hospital e, como tal, temos de todas as formas garantir a inexistência de doentes neste circuito a serem operados com qualquer hipótese de poderem ser positivos para a doença. Desta forma, isto garante,
por um lado, por uma triagem exaustiva feita a todos os doentes, passando por várias fases. Temos, nomeadamente, aquela avaliação feita por telefone ao doente para excluir qualquer presença de sinais, sintomas respiratórios nos dias anteriores. Aconselhamos o doente a manter práticas de proteção individual nos dias anteriores à intervenção. Na admissão, no dia da cirurgia, o doente é triado à entrada do hospital, volta a ser triado quando é admitido na enfermaria e, de novo, quando chega ao bloco operatório. Por outro lado, estes doentes com cirurgias eletivas são testados para SARS-CoV-2, portanto para a Covid-19, pela tecnologia mais correta, a pesquisa de RNA por PCR, até 48 horas antes para garantir, de facto, a negatividade no momento da cirurgia. O bloco operatório é aquele onde o tratamento do ar é sujeito às mais estritas regras de controle, com as renovações de ar adequadas para este ambiente, garantindo uma renovação do ar com grande frequência. Os EPIs, ou seja, os equipamentos de proteção individual, foram adaptados, nomeadamente no que diz respeito à equipa anestésica. O doente que, na altura da indução anestésica, quando há uma sujeição a uma manipulação da via aérea com intubação endotraqueal, essa intubação é feita com apenas equipa anestésica dentro da sala e a portas fechadas. A partir do momento que a manipulação da via aérea cessa, terão de decorrer 10 minutos até que haja a entrada de outras pessoas dentro da sala operatória, ou seja, neste caso da equipa cirúrgica. Estes 10 minutos é o tempo que está contemplado para que haja uma renovação completa do ar dentro da sala. A equipa de anestesia, a quando da manipulação da via aérea, encontra-se equipada com os equipamentos de proteção individual para risco biológico máximo, dado tratar-se de um procedimento que é fortemente gerador de aerossol. No que diz respeito à própria intervenção cirúrgica, nas várias especialidades, os cirurgiões adaptaram as suas técnicas, contemplando manobras que minimizam a geração de aerossol durante a intervenção cirúrgica ou então implementando dispositivos para que o aerossol que seja formado seja aspirado da forma mais rápida e eficaz possível para evitar qualquer exposição dos intervenientes na cirurgia. A higienização do ambiente é algo extremamente importante neste contexto e todas as salas são escrupulosamente limpas, contemplando todas as superfícies que possam ter sido sujeitas a toque e onde possa ter depositado alguma gotícula e que, portanto, que possa vir a ser um foco de contaminação. Estamos numa enfermaria não Covid, onde o tema e o mote será sempre o mesmo: segurança. Segurança dentro do hospital em todas as áreas. Numa enfermaria falamos essencialmente de 3 aspectos: a parte da higienização do ambiente, de todas as instalações, falamos da alimentação e falamos da recolha de roupas e tratamento de roupas. Em termos de higienização, não há grandes diferenças em relação àquilo que já era previamente. O Hospital da Luz sempre seguiu as frequências de higienização, as frequências de desinfecção dos espaços que já eram preconizados previamente e que estão perfeitamente adequadas a esta época de pandemia. Em relação à alimentação, as melhores práticas são cumpridas no que diz respeito à confecção, ao empratamento e à distribuição das mesmas junto aos clientes. Não há qualquer hipótese de haver infecções cruzadas em termos hospitalares, porque, de facto, a garantia da segurança é uma máxima que é sempre mantida dentro destas instalações. Em relação à roupa, também aqui os procedimentos efetuados são os de melhor prática possível. Tanto em termos de recolha, em termos de processamento da mesma, continuamos a manter os mesmos métodos que se eram utilizados previamente e que são, de facto, os que correspondem à melhor prática. Em relação à higienização dos quartos, ela continua a ser feita com a mesma frequência que era feita previamente à pandemia, porque já era a melhor prática em termos de controle de infecção. Quer entre doentes, quer durante a permanência dos doentes no quarto, a higienização é feita com as frequências que já eram recomendadas previamente e que se mantêm na atualidade. Além disto tudo, continua a ser fundamental o cumprimento das precauções básicas de controle de infecção, no que diz respeito à higienização das mãos. Mais do que nunca
É fundamental o cumprimento escrupuloso de todos os momentos de higienização das mãos e também em relação à utilização racional e adequada dos equipamentos de proteção individual. É universal a utilização da máscara cirúrgica, que tem que ser mantida durante toda a permanência dentro das instalações hospitalares, e também de proteção ocular no momento em que se aborda diretamente o doente. Estamos no atendimento urgente do hospital. É um atendimento urgente geral, ou seja, de doentes sem queixas respiratórias. Isto consegue-se garantir à custa da triagem que é feita na admissão. Assim que são identificados doentes com queixas respiratórias, eles são desviados para outro circuito, onde são vistos estes doentes num circuito específico chamado respiratório. Os restantes são avaliados neste circuito geral, da forma como é habitual em qualquer urgência hospitalar.